Salve, meus amigos, beleza com vocês? Jonathan aqui, sejam bem-vindos aí ao canal Futebol SPFC. E aqui nós estamos para esse vídeo um pouquinho diferente, um formato diferente. Por quê? Porque eu convido vocês a assistirem comigo em primeira mão a coletiva do Ceni. Vamos assistir aí, ver o que o Rogério Ceni falou na coletiva após Palmeiras 0, São Paulo 0 pelo Paulistão 2023. Antes de tudo, convido vocês aí, se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem o like de vocês, porque é muito importante para o crescimento do canal. Já serei eternamente grato a todos vocês, beleza? Bora aqui fazer essa coletiva do Ceni com exclusividade, porque eu também ainda não assisti e convido vocês a assistirem comigo aí a coletiva do Ceni pós Palmeiras 0 versus São Paulo 0, beleza? Mas antes, a nossa rápida vinheta. Pronto. Bora já aqui soltar para vocês a coletiva do Rogério Ceni. Deixa eu ajeitar aqui e compartilhar a tela com vocês para a gente saber o que o Rogério Ceni falou nesta coletiva de pós-jogo, beleza? Vamos soltar aqui já apareceu para vocês aí. Deixa eu botar para cá e vou encher essa tela aqui, né? Boa noite a todos. Vamos então dar nossa entrevista coletiva com o técnico Rogério Ceni após o empate com a Palmeiras no Allianz Parque. Rogério, boa noite. Na esteira da proteção no meio-campo, qual é a condição hoje do Luan, que entrou no finalzinho da partida? Além da proteção, ele ligou 2 contragolpes para o time. E o Nestor, ele disputa a posição com os volantes, ou se você tiver mais um homem ali no meio, um terceiro, você já disse que o Luciano não é esse meio, ele é um segundo atacante, mas se você tiver, ele pode ser esse cara, um pouco mais avançado? Eu acho que nós temos jogadores para fazer as duas funções, depende contra quem, depende de quem são os laterais. Se tivermos 2 laterais ofensivos, podemos jogar com volantes como Luan e Mendes, como Mendes e Pablo, podemos fazer dessa maneira. Quando tivermos um lateral mais de construção, podemos jogar com um dos primeiros mais o Nestor. O Nestor pode jogar na função do Luciano. O Luciano, numa necessidade, pode fazer uma posição mais adiantada. A gente treina cada um fazendo mais do que uma função. Nós não temos, o elenco é muito curto, nós não temos tanto dinheiro para contratar. Dentro do curto elenco que nós temos, são 8 jogadores estrangeiros. É triste deixar 3 fora, porque são jogadores interessantes, jogadores que podiam colaborar numa situação como hoje, poderiam entrar e dar mais experiência para o time. Então a gente tem que tentar fazer com que um jogador desenvolva mais do que uma posição, mas é possível jogar com 2 volantes, 2 primeiros, é possível jogar com o Nestor como segundo, com um deles como primeiro, e o Luan vem melhorando a cada dia, entrou já no último jogo, entrou nesse jogo. Eu já falei com o Danilo, que é o preparador físico, nós estamos fazendo um trabalho especial para ele, precisa de mobilidade, e ele deu realmente um passe muito bonito se eu não me engano, de 3 dedos, assim, né, pro Wellington fazer o cruzamento que quase deu o gol no final. E ele está tentando treinar, estamos tentando recuperá-lo e colocar mais minutos em campo. Vai ser necessário, a temporada é longa, né? Tomara que ele consiga, principalmente porque a gente não tem o Neves no momento, porque pelo número de estrangeiros, então o ano passa a ser mais necessário ainda em determinados jogos. Rogério, um pouco mais à frente, sim, ali na coletiva, na zona mista, o Caleri falou que muitas vezes está bem sozinho lá na frente, mas ele caindo com os seus apoios. Hoje, na primeira etapa, pelo menos aí, não sei se você concorda com essa avaliação, ele ficou sozinho, muitas vezes, caindo pelo lado, fazendo a parede, né, fazendo pivô, e com uma dificuldade muito grande de ter o apoio. Sim.
do que aconteceu até agora, nesse começo curto de temporada. Você está satisfeito com essa forma? Você busca que isso mude, que o Caleri seja aquele cara para empurrar mesmo a bola para a rede e que David ou qualquer outro, né, o Wellington Rato, façam esse apoio ao invés do Caleri pelas laterais? Sim, o Caleri é um jogador para jogar mais centralizado, para isso tem pontas, né, para isso a gente tem jogador mais de lado hoje. O problema é que no primeiro tempo, nós jogamos bem, sem pressão do Palmeiras, tocando bem a bola, e de repente na metade do primeiro tempo eles começaram a apertar um pouco mais, e a gente começou a ficar um pouco assustado, em vez de tranquilizar e jogar mais com a bola no chão, e nós começamos com as bolas longas. Aí Caleri estava centralizado, David estava aberto de um lado, Rato aberto do outro e Luciano para trás. O que nós fizemos no segundo tempo foi posicionar o Caleri para o lado direito. Eu acho que o Gustavo Gomes ganha mais bolas nessa, mas eu acho que o David ajudando ele próximo, Luciano vindo e o Rato vindo para dentro, escolhendo um lado para jogar nas bolas longas, a gente conseguiu ganhar demais a segunda bola, organizando melhor o time na segunda etapa. Aqui é sempre difícil, né? Quando eles apertam bastante a marcação, você acaba tendo que usar um pouquinho mais a bola longa, se estiver mais próximo um do outro. Eu não acho que ele esteja sozinho na frente. Já na marcação do primeiro jogo, onde ele marcou os dois zagueiros, hoje já foi diferente. No jogo contra a Ferroviária foi diferente. O David já fez uma parceria maior com ele, o Luciano por trás deles. Então eu acho que no primeiro tempo ele ficou mais isolado, porque nós começamos tocando bem a bola e do meio do tempo para diante o Palmeiras apertou muito alto e nós não estávamos agrupados. No segundo nós corrigimos, foi uma das coisas que nós corrigimos, botar Caleri mais próximo de David, Luciano mais chegando, Rato para dentro, escolher um lado para jogar a primeira bola, para daí já sair com ela, ter mais gente próxima para manter um toque de bola, para ele não adianta ele ganhar uma bola e não ter ninguém próximo a ele, né? Então ele vem se esforçando, vem se dedicando bastante, é um jogador que não tem um substituto com características parecidas com ele. É um jogador que a gente tem que cuidar bastante e por isso que nós, em outras entrevistas, já falei que é uma posição onde necessitamos de um outro jogador que se não acontece, nós temos 4 laterais direitos, Moreira está com uma lesão, uma cirurgia, Igor Vinícius não pode vir para o jogo com dores, Rafinha torceu o tornozelo, de 4 você só sobra um, ainda bem que nas posições que nós só temos um, eles estão jogando e não estão machucando, mas a longo prazo isso diz que vai dar errado, isso é fato. A curto prazo você pode ainda se manter, a longo prazo bate o cansaço, uma lesão muscular, se você não tiver trocas você morre pelo caminho, né? Isso é certo. Nós ainda temos um tempinho, uma semana, 2 para tentar achar tudo que falta pra gente, ou parte do que falta pra gente. Rogério, aqui embaixo. Sim. Boa noite. Rogério, ano passado você falou bastante, né, sobre as metas do São Paulo na temporada. Naquela ocasião, em 2022, você queria muito chegar na Libertadores pelo Brasileirão e as Copas não estavam tão no seu objetivo, mas acabou acontecendo de São Paulo avançar. Esse ano, pelo time que você tem, novamente se repete o planejamento de buscar uma vaga pelo Brasileirão e as Copas, um acaso, e eu queria saber também se você já teve uma conversa com os estrangeiros sobre esse rodízio. Obrigado. Sim, já conversei com todos, com os 8, expliquei a situação, que não é uma coisa que eu desejaria, é muito triste para mim deixar Galopo, Neves e hoje o Alan Franco ficou fora. Nós temos que escolher 2 zagueiros para jogar e colocando o Beraldo em todos os jogos para dar oportunidade, sempre no rodízio de um zagueiro para dar oportunidade, e hoje ele entrou bem, o Beraldo novamente, numa situação, já tinha entrado, né, no último jogo aqui, né, numa situação difícil, entrou hoje de novo. Só que lógico, é difícil você explicar para o cara, 3 vão ficar fora e aquele que fica fora fica triste do mesmo jeito, eu compreendo, mas é pelo regulamento. Eu acho que senão os 8 poderiam tranquilamente estariam tranquilamente relacionados, começando jogando no banco, né? Então essa é uma das coisas que eu conversei já com eles, expliquei para eles, né? E até na zaga a gente já tem um rodízio mais ou menos definido, temos que ver só esse negócio do Ferro. Acho que hoje não tinha muito o que fazer não de diferente, né? Mas a gente já tem em relação a esse número de estrangeiros. E nas outras posições, por exemplo, Galopo fez o gol no último jogo, né? Triste você não ter o jogador que em tese decidiu o jogo, botou a bola para dentro no último gol, não ter ele, não, mas a situação do Igor Vinícius fez com que eu, sabendo da força do Palmeiras dos lados, eu tive que optar em trazer um segundo lateral direito, e que no final foi muito importante, porque o Rafinha se machucou, nós tivemos que utilizá-lo, em detrimento a um jogador como o Galopo, que poderia nos ajudar. E Orejuela voltou, rapaziada. Orejuela voltou. Como segundo, como 10, como por um dos lados, para nos ajudar. Só que são escolhas que eu tenho que fazer. O elenco, nesse sentido, ele fica curto, porque ele diminui 3 peças por estrangeiro, e diminui o Pablo por expulsão, diminui
Bruno, Will e o Vinícius por lesão, né? Mais os outros 3 que nós temos no DM, ou seja, começa um ano que nós não conseguimos nem preencher o banco, fechamos com 2 goleiros e só 9 jogadores de linha, dos quais acho que 6, se eu não me engano, formados na categoria de base. E para completar, Ferrarese, hein, rapaziada? Ainda na coletiva citada pelo Ferrarese fora. Chacon, do Caleri, ele falou que além da mudança de jogadores, né, saíram 13 agora com o Valls, chegaram 7 mais 2, 9. Ele falou que também há uma mudança de filosofia do clube, de postura. O áudio tá ruim, mas não é aqui, viu? Acredito que sim. É direto da transmissão que tá horrível. Naquela entrevista Tá da derrota para o Inter, na chiado. rodada do Brasileiro. Qual é essa mudança sem ser de jogadores que você já consegue detectar do ano passado para isso? Olha, eu acho primeiro que o ano passado os atletas que aqui estavam, todos acho que fizeram o melhor para o clube sair campeão, são caras consagrados que você pega o Miranda que escreveu sua história aqui, você pega o Reinaldo que trabalhou 7, 8 anos aqui, Éder que ajudou dentro do máximo possível, alguns que saíram que vocês colocam na lista dos 13, você coloca o Thiago que era um terceiro goleiro que hoje está no Juventude, você pega o Valse que nós estamos há 2, 3 anos aí com o Valse tentando fazer o Valse jogar e é legal que ele tem uma experiência e fiquei feliz, ontem ele entrou no jogo, assistindo o jogo contra o Inter, ele entrou no segundo tempo, porque nós precisamos que ele jogue para a gente sentir, né, e poder trazê-lo de volta, porque ele é um ótimo jogador, ele tem que esquecer o joelho dele, ganhar confiança para poder voltar aqui, então tem alguns jogadores que não foram tanto utilizados e que entram no pacote dos 12, mas eu acho que esse time desse ano ele tem mais características do que eu vejo do futebol, acho que ainda, eu sei que vocês, não, o Rogério reclamou que falta peça, não é, eu não estou reclamando, eu só estou constatando, se o clube conseguirá trazer o jogador adequado, ou se ele conseguirá trazer um jogador intermediário daquilo que a gente quer para ocupar determinadas funções. Você chora, Rogério, você chora, moça. Admite que você chora. Em algumas posições a longo prazo, a tendência nesse caso tem razão, mas lesão, perder esse jogador, por exemplo, se a gente perde o Wellington hoje, quem dá a característica do Wellington na esquerda hoje pra gente? Mesmo improvisado, quem? Nós não temos um jogador assim. Né? Tome-lhe pressão para contratar a lateral esquerda. Quem tem o poder de segurar a bola? Não tem. Então, Tome-lhe pressão. Que nós temos que observar. Não é, isso aqui não é reclamar, a direção conversa todos os dias. Antes que alguém fale, me dou super bem com todos, com o presidente, com o Belmonte, com todos. Eu converso com eles sobre isso todo dia. Não é que eu cobro, eu peço a eles, se tiver essa oportunidade, nós precisamos trazer. E na lateral esquerda e na parte da frente, nós precisamos trazer com certa urgência. Antes que acontecesse com o Rafinha, torcer o tornozelo, fosse o Wellington hoje. E aí, como é que nós faríamos? Então, assim, é um time que precisa dessas alternativas. Agora, nós estamos tentando procurar, mas o clube não tem, no momento, dinheiro para contratar. Se nós acharmos uma oportunidade, mesmo que não seja o jogador ideal, mas que ele possa cumprir essa função, nós vamos tentar encontrar. Na base, o ideal é você trazer. Nós trouxemos muita gente antecipada da base. Nós trouxemos o Moreira antecipado mais jovem da base. Nós trouxemos o Rodriguinho antecipado da base. Nós temos quase todos da base. Então, se nós puxamos mais cedo esses jogadores da base pro profissional, eles já estão lá. Dessa nova safra, o Pedrinho agora está treinando com a gente, vamos tentar aprimorar o jogador, mas dessa safra, assim, tem bons jogadores e tudo, mas nas laterais, que são as posições que a gente mais precisa, e como 9 o menino fez os gols, mas não tem contrato. Não tem contrato. Carlos Vander. Tem que ser feito assim, tem que ajeitar a situação para o clube ter a garantia, não aconteceu o que aconteceu, e eu acho que a diretoria está certa nesse sentido. E nas laterais é onde nós temos ausência. Na Copinha, o lateral esquerdo era improvisado como lateral esquerdo. Então, assim, nessas funções, a gente precisaria ter um jogador, e mesmo assim seria difícil, porque no jogo aqui, não é qualquer atleta que joga. No jogo aqui, não é qualquer jogador que joga. Então, assim, tem que ter um pouco de experiência, um pouco de rodagem, para você vir num jogo desse tamanho, nesse estádio, para você conseguir ter mínimo de calma para trabalhar. Eu acho que não é todo atleta de garoto de base que entra aqui no primeiro jogo e sai jogando. Rogério, boa noite. Na última coletiva você falou sobre o Rafael, que decidiu dar uma oportunidade a mais para ele, porque quanto o Ituano ele até não tinha participado tanto. Então eu queria saber dessa nova oportunidade, se você pensa em continuar utilizando o Rafael ou de repente colocar em alguns outros jogos o Felipe ou o Jandrei. E aí só para completar que você falou do Wellington, com essa preocupação também de lesão, se você pensa também em tirar ele de algum jogo para
dar uma poupada ou se vai ter que ir com ele. Como é que eu vi a Portuguesa jogar com o Red Bull? E foi 3-0. 3-0 para a Portuguesa. Portuguesa. Desgraçada de jogar. Então eles competem muito, né? E Rogério nós comenta vamos analisar Portuguesa. com risco de lesão. E no domingo nós já temos o Corinthians, é um outro clássico. Então, assim, o tempo não para. Nós vamos ter na semana que vem uma semana de intervalo para trabalhar o time. E a gente espera nessa semana agora conseguir uma outra peça pontual para que a gente tenha uma semana para trabalhar. E aí nós vamos analisar quem consegue jogar os 2 jogos. Tá vindo gente aí. Não por Rogério revela aí que tá vindo gente. Cadenciar realmente o elenco. Sobre esperando chegar na semana aí que vem, hoje uma peça pontual. Tá ganhando confiança, mas eu tenho, assim, 200% de confiança tanto no Felipe quanto no Jandrei. Se eu resolver utilizá-los, para mim, zero problema. Todos eles já sabem a maneira como nós jogamos, até o que menos conhece a maneira de jogar é o próprio Rafael, e está tendo essa sequência de jogos, que é importante para ele. Mas eu, para mim, qualquer um dos 3 goleiros pode jogar tranquilamente a posição que eu menos me preocupo no São Paulo. Boa noite, Rogério. Feliz aniversário, 50 anos, né? É 40. Mentiroso. Eu tava olhando os arquivos nossos lá da TV e você já comemorou seu aniversário jogando também. Você já até uma vez falou que a vitória era presente pra torcida, enfim, a gente tem isso lá. Queria saber a satisfação aos 50 anos de estar no São Paulo. Você sempre fala que você está onde gosta, está no clube que ama. Queria saber a satisfação do homem, Rogério Ceni, com 50 anos à frente do São Paulo. Para mim, é o maior motivo de orgulho. Claro que a gente fica mais feliz, as vitórias, elas, quando acontecem, deixam a gente mais feliz, mas o fato de poder estar trabalhando e no lugar onde eu comecei a minha carreira aos 17 anos, hoje aos 50 anos, 33 anos depois, né, desses 33 são quase 28 trabalhados aqui, para mim é um motivo de orgulho hoje vestir essa camisa, continuar vestindo a camisa e tentar de alguma maneira fazer com que esse clube que eu vivi tantos momentos de glória que possa reviver. Eu espero que consiga ajudar de alguma maneira o clube a voltar a ter o brilho que ele sempre teve, que merece ter, que o torcedor volte a ter alegrias. Eu acho que ele hoje vê um time bem competitivo. Acho que, como eu falo, é pouca coisa que a gente precisa melhorar e algumas coisas de trabalhar posicionamento defensivo que nós temos feito trabalhando em setores separados. Acho que a gente já vem melhorando. Uma peça ou outra que chegue, mais jogadores que vão amadurecendo no elenco, vão criando casca no elenco. Eu acho que pode ser um ano que possa ser, tem uma expectativa novamente como foi o ano passado, porque você ter a possibilidade de chegar em finais ou a possibilidade de jogar de igual para igual com a maioria dos clubes já é um motivo de orgulho, mas para mim fazer 50 anos e trabalhar no São Paulo são coisas assim que não tem preço. Acho que a vida me deu mais do que eu merecia, sou muito agradecido só pelo fato de estar aqui, ganhar ou não, perder ou não, ser julgado, criticado, aplaudido, isso é consequência do trabalho. Boa noite, Rogério. Primeiramente, feliz aniversário, parabéns. A minha pergunta é, com a chegada do Belletti na categoria de base, como que você pretende fazer esse trabalho de transição da base para o profissional? Bom, da mesma maneira que o Alex, eu acho que o Muricy tem um elo muito maior do que o meu até nesse dia. Aliás, o Belletti me parece que foi uma escolha do próprio Muricy, a vinda do Belletti. E o Muricy é o que mais conversa com o Biasotto, com o Belletti. A gente acaba tendo pouco tempo, assim, né? Eu gostaria até de ter mais tempo de... Eu vi jogos, por exemplo, da Taça, né? Eu vi alguns jogos, vi alguns jogadores, características interessantes, a maioria deles de meio campo, que eu gostei bastante, assim, onde nós temos um setor. Eu esperava tentar achar nos laterais algo que pudesse ajudar a gente, acho que ainda não tem ninguém pronto nesse sentido. O mais pronto é o Patrick, que está junto com a seleção por mais um bom tempo ainda, acho, né? Patrick Lanza. Mas é um trabalho de acompanhamento o Sul-Americano Sub-20. Eu vejo também os jogos de campeonatos paulista, brasileiro, Copa do Brasil. Aliás, amanhã, TV, aliás, no caso hoje, né, segunda-feira, 9h30, tem Brasil e Argentina. Uma semana, não é subir em definitivo, mas observar por uma semana ou duas na equipe profissional, em uma posição que a gente necessite, sem dúvida nenhuma. Acho que é a tradição do São Paulo, né? Aliás, aquele CT foi construído justamente para a gente ter, e eu acho que ele é uma das coisas que faz o São Paulo ainda sobreviver, que realmente é Cotia, porque as últimas grandes vendas foram de jogadores que vieram da base, né? Quase todos que até as últimas grandes vendas já começaram em Cotia, né? Não o meu caso, por exemplo, que não existia, o Cotia de 2005, então, assim, a maioria das vendas que fizeram com que o São Paulo sobrevivesse são jogadores formados na sua categoria de base.
Rogério, antes da temporada começar, você citou que queria um time que sofresse menos defensivamente. É claro que são 3 jogos apenas, mas entre eles um jogo contra o Palmeiras. Que a análise que você faz até agora do sistema defensivo do São Paulo, o time está sofrendo menos? E a segunda, o resultado, a análise do desempenho do time com o resultado que acabou tendo. Eu acho que foi bem parelho o jogo, bem equilibrado o jogo. Eu acho que até os números mostram esse equilíbrio durante a partida, e isso é um bom motivo para a gente ter expectativas para o ano. Eu acho que no ano passado, se eu não tenho certeza, mas antes do jogo eu tinha visto, eu acho que são 6 gols que nós sofremos nos 3 primeiros jogos do ano passado, que é uma média altíssima. Esse ano é uma amostra muito pequena, claro, mas é apenas um gol sofrido. A única coisa ruim é que nós temos poucos gols feitos também nesse início de ano. Agora, a gente tem trabalhado bastante esse setor, mudamos um pouco a maneira de jogar para tentar proteger mais os jogadores, não ficarem tão expostos de defesa. Para cada jogo a gente utiliza um sistema, depende de quem seja, de como se posiciona o adversário, se é um adversário que vai atacar mais a gente, se é um adversário que vai contra-atacar mais a gente. Então a gente está construindo, seja com 2 5, com 5 e 1 8, com 2 8, determinado jogo, podemos até jogar, 2 laterais que avançam, um lateral que construa, um que avança. A gente está tentando montar equipes de acordo com o que cada partida oferece para a gente, mas já é um motivo eu fico feliz sim, de diminuir o número de gols sofridos. Acho que é o primeiro passo para você conquistar a vitória, é manter teu 0 no placar, né? Mantivemos o 0 contra o Ituano, sem dar chance de gol a eles. Hoje, com uma equipe tão qualificada como a do Palmeiras, nós não demos tantas oportunidades de gol assim, então eu acho que há uma melhora já no setor defensivo. Em detrimento a isso, também a gente, apesar de ter criado muito nos 2 primeiros jogos, hoje também não foi tão ruim. Eu acho que a gente consegue manter um equilíbrio na criação e melhorar defensivamente. Isso já é um ponto positivo para todos nós. Seguimos então com a... Pronto. Viram aí? A coletiva do Rogério Ceni para todos vocês. E aí, o que vocês acharam da coletiva? Deixe a opinião de vocês nos comentários. O Rogério sendo Rogério, né? Pedindo a diretoria, cobrando, né? Dizendo ele que não é cobrando, é pontuando. Mas ele quer reforços, né? E acho que com razão ele querer mais um lateral esquerdo e querer aí um reserva para o Caleri. Acho justo a cobrança. Queria saber a sua opinião. Quem você indicaria para ser reserva do Wellington, para ser reserva do Caleri? Deixa aí também a opinião de vocês sobre esse empate entre Palmeiras e São Paulo 0-0. Aliás, né, eu acho que o empate saiu de bom tamanho. Rapaziada, e a nota triste para esse jogo aí foi a lesão do Ferrarese, né? Porque o Ferrarese ele foi substituído pelo Beraldo e aí veio a confirmação da lesão, que era algo que a gente não queria, né? A gente não queria que isso acontecesse, mas infelizmente as notícias não são boas, e eu vou mostrar para vocês aqui agora, ó. Aí, estão vendo aí, ó, Twitter oficial do São Paulo. Substituído no clássico com o Palmeiras por uma entorse no joelho direito, o zagueiro Nahuel Ferrarese passou por exames de imagem que detectou uma ruptura no ligamento cruzado anterior, razão pelo qual o jogador terá de ser submetido à cirurgia ainda em data a ser definida. Então, uma pena, infelizmente aí o São Paulo perdeu, talvez aí atualmente o seu melhor zagueiro, aquele que vem aí em melhor fase, porque como eu falei na live de pós-jogo, o Arboleda, que é um zagueiro para mim top 3 do Brasil, mas ele ainda não está em sua plenitude física, porque ele também se recupera de lesão. E o Ferrarese aí deu esse azar incrível no jogo de ontem contra o Palmeiras e acabou rompendo os ligamentos cruzados anterior do joelho, e a previsão de volta do Ferrarese são de 6 a 8 meses, rapaziada. Então, o São Paulo perdeu um baita zagueiro por pelo menos 6 a 8 meses. Lembrando que o contrato dele é apenas até a metade do ano e acho que o São Paulo vai ser obrigado a renovar esse contrato para que ele se recupere totalmente. Então, uma pena. Já deixe nos comentários aí
a sua mensagem, né, de força para o Ferrarese, que vinha jogando tão bem, vinha jogando fino da bola, fez uma dupla de zaga fantástica aí contra o Palmeiras, né, juntamente com a Arboleda, colocou o trio de ataque do Palmeiras no bolso, né, Dudu, Rony, Hendrick, ficaram no bolso de Ferrarese e de Arboleda, mas infelizmente a notícia não é boa, confirmar aí na noite desse domingo a lesão séria do zagueiro Nahuel Ferrarese, beleza? Mas é isso aí, comentem, deixem a opinião de vocês, compartilha, se inscrevam no canal, ativem o sininho e é isso, beleza? Aqui vocês já sabem que é Vamos em São Paulo sempre.